Bom dia, pessoal, ou boa tarde, boa noite para aqueles que vão ouvir esse horário. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre arrumar a bagunça. Nós devemos ter consciência e convicção de que as coisas começam a dar certo como nós colocamos as coisas no lugares que ela deve estar. Nós devemos arrumar essa bagunça e seguir em frente. Nada melhor do que qualquer pessoa, do que uma equipe, do que uma empresa, uma igreja, arrumar bagunça e seguir em frente. Por quê? Porque a bagunça, queridos, é algo que atrapalha a vida da pessoa. Ou seja, arrume a sua bagunça e siga em frente. Por exemplo, tem pessoas que ela ganha 10 mil reais, mas ela gasta 20 mil reais. E acaba bagunçando toda a sua vida. Tem pessoas que lá atrás foram feridos em alguma área da sua vida e depois vai dar a autossabotagem, o princípio da sua vida. Eu estava lendo um livro de O Segredo da Mente Milionária e esse livro fala exatamente sobre isso. Quando alguns pais falavam para o filho que dinheiro é amaldiçoado, que dinheiro é terrível, né, que dinheiro não traz felicidade, né, e o dinheiro é a raiz de todos os males. Primeiro, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas confundem esse versículo. O dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Mas quando essas pessoas ela volta lá onde elas caíram, quando as pessoas ela volta lá onde elas pereceram, então ela acaba tendo uma visão deturpada, né? E consertando aquilo que ela fez de errado no começo, no início. Por isso que a Bíblia fala o seguinte: examine-se a si mesmo. Lembra-te de onde caíste. Tem um versículo que fala assim, olha, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Provérbios 17:16. O amigo ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Ou seja, você vê aqui Provérbios capítulo 17, versículo 16, dando uma direção para as pessoas que precisam arrumar sua vida. E de qualquer sorte que nós precisamos arrumar a nossa vida, botar para trás, eu falo, você consertar o seu passado, aonde você foi ferido, qual a fonte que você foi ferido, e arrumar a bagunça que é a sua vida. Eu tratei com várias pessoas e as pessoas que eu tratei, no nível que Deus me colocou, todas foram curadas. Por quê? Porque eu sempre fui na fonte. Eu não vou na causa, eu não vou apenas no efeito, eu vou na causa. Né? Por que as pessoas agem de tal maneira? Né? Qual foi, o que desencadeou naquela pessoa tal comportamento? Né? E Deus sempre me levou a pessoas assim para eu tratar com essas pessoas. E ao longo da minha história, né, graças a Deus, e Deus tem me colocado pessoas, né, que procuram ajuda, e eu, com a sabedoria que Deus me dá, uma palavra de conhecimento, né, uma palavra de sabedoria, tenho, assim, restituído a vida de muitas pessoas através do Espírito Santo. Por quê? Porque a questão, queridos, é você voltar para trás. Quando você está em uma área de sua vida, seja em qualquer área da sua vida, que não está dando certo, que está dando errado, você precisa voltar atrás. A Bíblia fala, lembra-te de onde caíste. Volta ao teu primeiro amor. Você percebe que a Bíblia faz uma regressão no sentido positivo e salutar da palavra. Né? Se você abrir a mão de você voltar porque você caiu, é porque você caiu em algum lugar. Né?
Ou seja, você teve um tropeço em algum lugar. Então você precisa voltar àquele lugar para consertar aquilo que foi destruído, para consertar aquilo que foi, na verdade, danificado, entendeu? E você precisa voltar. Nós precisamos voltar ao nosso passado, nós precisamos voltar para o lugar de onde nós erramos ou fomos machucados, né? É o início para arrumar bagunça, é o início para você arrumar bagunça. Você fechar e estancar aquela situação para que você venha seguir em frente. Então, eu gostaria de começar falando também para vocês sobre 4 livros que vai lhe ajudar muito. Esse livro aqui é de Joyce Meyer, foi um dos livros que foi a base para que eu falasse sobre a questão do relacionamento, né, consigo mesmo. São livros que falam de uma forma destacada também dos 10 pecados capitais que eu coloquei aqui contra as suas emoções, né? Não só aqueles 10 pecados, os 7 pecados capitais, como a teoria universal fala. Eu falo de uma teoria bíblica e mais abrangente. Nada contra o outro, né? Que o outro também tem as suas verdades. Mas eu falo sobre uma revelação que Deus me deu. Os 10 pecados capitais contra a sua alma, alinhado a 4 pecados capitais que estão dentro desses 10, mas que pela nomenclatura as pessoas podem se identificar de uma forma mais contundente. Outro livro que eu sempre falo aqui é a questão do mindset. Qual o segredo desse livro? Esse livro é um livro científico, um livro muito bom, é um livro sensacional, um livro fora de série, mas ele é um livro que ele dá uma direção para quem quer crescer, para quem quer sair da zona de conforto, para quem quer quebrar os seus paradigmas, para quem quer acabar com as estruturas velhas e para estruturas novas, tirar aquilo que é velho para que o novo possa entrar, tirar aquilo que é arcaico, né? E muitas das vezes nocivo para que possa entrar. Ou se não, na melhor das hipóteses, você tirar o que é bom para que venha o melhor. Alguém já dizia que o bom é inimigo do melhor. Tem gente que ele tem uma capacidade imensurável, uma capacidade incrível, uma capacidade fantástica, mas só que ele não quer se arriscar para ter o que é o bom, ele não quer se arriscar para ter o que é melhor, ou melhor, ele não quer se arriscar para ter o melhor, ele quer ficar no bom. E às vezes, como vem uma pregação, que Deus é como aquela águia mãe que ama seus filhinhos, e aquela águia está ali confortada no seu ninho, está bem apacentada, bem acolhida, com alimento, com conforto, com proteção. E a própria águia mãe começa a colocar esses espinhos para que aquela águia filha possa se locomover até um ponto que ela começa a sair para fora do ninho e a mãe vai, né? Às vezes a águia cai do ninho, a mãe vai de uma forma linda e abençoada, dá um voo rasante, coloca os filhos, né, debaixo de suas asas e traz para dentro do ninho. E à medida que ela vai crescendo, a própria águia mãe pega o filhote e lança fora do ninho. Aí ela faz todo o processo, até que a águia, num certo momento, ela começa a bater as asas e começa a voar, né? Então, a questão toda é que nós devemos sair da zona de conforto, sair daquilo que nós estamos no sentido bom, né? Mas você pode melhorar, você pode fazer coisas maravilhosas, você pode fazer uma coisa totalmente inspiradora no seu contexto, no seu contexto. Quando eu falo isso, não é no sentido de você vai ser hoje você é um cara que é pedreiro, né? Mas as pessoas querem que você seja um cirurgião, aí não tem condição. Você é um pastor, a pessoa quer que você seja um dentista, né? Não tem condição, né? Você pode ser um pastor de excelência, você pode amar a sua igreja mais, você pode cuidar mais dos seus membros, você pode telefonar mais por ele, a sua vida pessoal pode ser desenvolvida, mas cada um no seu contexto, né? Você não vai deixar a sua ferramenta para pegar uma ferramenta do outro, que isso é totalmente errado, isso é até uma insanidade mental, né? Então, quando a Bíblia fala que você tem que se esforçar
é naquilo que você é perito, naquilo que Deus lhe escolheu para você fazer e para você ter essa confiança em Deus. E por quê? Porque Deus é a águia mãe, né? Até um versículo que fala o seguinte, que aquele que espera no Senhor subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se cansarão, porque o Senhor renova suas forças. Então Deus é a nossa águia mãe, aquele que nos coloca diante das suas asas, né? E muitas das vezes nós somos na vida provados, nós somos na vida empurrados, né, pelo próprio Deus, e Deus ele conforta as nossas vidas. Então, diante de muitas coisas, o que a gente tem que fazer é buscar Deus, né? Não adianta você ter o seu conhecimento, não adianta. Tem coisas que você pode ser perito. Quantas pessoas peritam em algumas áreas, elas estão paradas, elas estão, digamos, bloqueadas. Tem essa questão também. Ela foi resolvida lá atrás, ela não tem problema nenhum, mas Deus quer trabalhar com ela. Às vezes é o orgulho, às vezes é o ego, às vezes sai de um polo para outro. Né? Às vezes a pessoa que só quer beirar a perfeição, quer ser perfeccionista, não é que ela não busca excelência, que todos nós devemos buscar excelência, mas às vezes a pessoa ela quer ser perfeccionista, já passa a ter digamos assim, um vício de comportamento, né? Então ela quer ser melhor do que todo mundo, então às vezes Deus ele corta aquela asa daquela pessoa para que a pessoa venha ficar na medida certa. Perceba que tem aqueles que tem que ter um empurrão, né, para poder chegar aos voos, né, e tem aqueles que estão voando que precisa parar mais. E é isso que Deus faz, né? Então Deus dá a cada um a medida que cada um conhece, né, e precisa. Para uns Deus corta as asas, né? E para outros Deus ensina a voar. Para um, Deus corta as asas e para outro, Deus ensina a voar. Então, não sei qual a sua situação, mas em toda situação há uma saída. A primeira saída é o quê? É você buscar Deus. Ele tem uma saída. Eu me lembro que quando Agar, né, a concubina de Abraão, ela estava chegando no deserto e ela começou a se desesperar, porque ela não viu uma saída. E Deus falou, e quando ela olhou para Deus, no instante, ela entregou para Deus, né? Veio um anjo e consolou a ela, e quando ela menos esperou, havia uma fonte ali perto dela, né? Tinha uma fonte de águas que estava perto dela, uma fonte e naquele tempo, uma fonte era literalmente uma riqueza imensurável. A água naquele tempo era muito escasso, e ainda mais naquela região ali de Israel. Então, quando a pessoa achava uma fonte de água, você vê brigas numéricas aí na Bíblia por fontes, né? Porque uma fonte representava riqueza, representava prosperidade, representava comida, representava mantimento, representava proteção. E Agar, ela teve aquela fonte e foi abençoada por aquela fonte. E num determinado momento, queridos, tem coisas que você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Tem coisas que você pode fazer, você deve fazer alguma coisa, sim. Você deve procurar, sim, conforme as suas forças, conforme aquilo que Deus colocou na sua vida, conforme aquilo que Deus projetou para você, né? Conforme a capacidade que Deus colocou. Mas há momentos na vida que você não pode fazer absolutamente nada a não ser buscar Deus, que é tudo, né? Há momentos na vida que você não pode fazer nada, mas há momentos na vida que você pode fazer aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então, quando você busca Deus, quando você tem essa percepção de que Deus é o seu Senhor, que Deus é o seu rei, que Deus é o seu marido, que Deus ele é o seu mentor, que Deus ele é o seu sustentador, você vai ver que você vai chegar em níveis altíssimos, tanto intelectualmente, tanto espiritualmente, tanto fisicamente. Então, a melhor saída é você buscar Deus. A melhor saída não é você ter um conceito, um pensamento de si mesmo, né? É você estar sempre aprendendo. Até porque esse livro de 27 é um livro que, todo livro eu vejo, querido, com um cunho cristão. Quando o livro ele não vem afrontar a Bíblia, quando o livro ele não vem
desfazer de um conceito doutrinário bíblico, né, um dogma bíblico. Então, esse livro eu percebo que o próprio Deus inspirou a pessoa para escrever, seja a pessoa de que religião for, né? Mas o que ocorre? Esse livro de mindset é exatamente isso, é quanto nós podemos crescer, quanto o nosso mindset de crescimento está apto para nós galgarmos a passos, né, relevantes, passos mais profundos, né? E Deus ele forja a nossa capacidade de nós crescermos, de nós evoluirmos, de nós estarmos à frente. Porque, queridos, uma coisa eu falo, Deus é o que é o nosso protetor, Deus é o nosso marido, como diz a Bíblia, Deus é o nosso guia, Deus é o nosso condutor, é Ele que abre o caminho. Nós devemos fazer a nossa parte, sim, e Deus vai fazer a parte dele. Muitas das vezes nós fazemos a nossa parte, mas Deus quer que nós, você e eu, esperamos nele, porque há uma fonte, né? Deus vai mandar uma solução, Deus vai mandar uma fonte, Deus vai mandar uma ideia, uma visão para você, independente daquilo que você esteja passando. Se sua vida está bagunça, primeiramente arrume a bagunça, né? Vá aonde você errou, né? O que está causando aquilo, peça ajuda de especialistas, né? Procura uma pessoa capacitada para lhe orientar, procura uma pessoa com nível, né, muito maior do que o seu para lhe orientar. Vá a pessoas capacitadas, pessoas que têm competência, condições de lhe ajudar em determinada área. Né? Às vezes tem casais que têm problemas, aí vamos para um terapeuta de casais. Né? Hoje tem muitos terapeutas aí muito bons, dentre eles José Gonçalves, Cláudio Duarte, e que da sua forma tem ajudado. Né? Tem pessoas que têm problema financeiro, e tem pessoas aí que são levantadas por Deus para falar sobre as finanças, né? J.B. Carvalho, dentre tantos outros relevantes. Mas, querido, você precisa ter essa noção de compreensão que você está em um laboratório, né, aqui na Terra, e esse laboratório na Terra, você tem um manipulador, uma pessoa que, não no mau sentido, não no mau sentido, pejorativo, mas uma pessoa que, vamos dizer, você tem um controlador que é Deus, e você é apenas aquele arquétipos, né, que Deus ele pode lhe dar vitória. Agora você precisa esperar nele. Quando você, querido, se reflete, você passa por coisas difíceis, você passa por situações difíceis, você passa por momentos que não são bons na sua vida. Mas quando você busca Deus, quando você tem em Deus uma solução, quando você tem em Deus uma saída, quando você vai buscar realmente a fonte e você parar. Porque muitas das vezes, como eu falei, as pessoas têm dois polos aí. As pessoas que ela ficam acomodadas e as pessoas que elas querem agir na própria carne. Né? Eu me lembro de várias pessoas que quando uma porta se fechou, uma situação veio, ela foi para fazer uma coisa, fazer outra, e Deus falou, não, não faça isso. Apenas aquiete. Apenas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Então daí vem uma visão, daí você vai ter uma solução plausível, daí você tem uma direção divina, daí você tem uma ideia, daí você tem uma movimentação que vai lhe suprir muito mais daquilo que você estava antes, vai lhe abençoar muito mais daquilo que você estava antes. Aquilo que era melhor, um bom, vai se tornar muito melhor. E aquilo que é ruim vai se tornar melhor. E o melhor ainda, que o que é ruim vai se tornar melhor. Não vai se tornar nem bom, vai se tornar melhor. Né? E Deus quer o quê? A melhor coisa para você. Bem, como diz lá em Jeremias 29:11, bem os seus pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que vos desejais. Né? Então, o pensamento de Deus é uma vida abundante, é uma vida em abundância. O pensamento de Deus é você ter uma vida repleta, uma vida baseada nos seus preceitos, nos seus princípios, baseada nos seus valores, e que você venha ver uma vida transformada, uma vida abundante naquilo que você precisa, uma vida excelente, com excelência nos paradigmas, naquilo que você almeja, né, naquilo que você precisa na sua família, naquilo que você precisa na sua casa. E Deus quer fazer você prosperar de uma forma poderosa dessa maneira. Né?
Você precisa buscar Deus, né? Tem coisa que você não deve fazer nada a não ser buscar Deus. Me escute, tem coisa que você não deve fazer nada a não ser buscar Deus. Enquanto Deus não dá uma direção, enquanto Deus não dá um posicionamento, enquanto Deus não dá uma orientação, não faça nada. Porque buscando a Deus, você está fazendo tudo. Buscando a Deus, você está fazendo tudo. E é Deus que vai lhe justificar, é Deus que vai lhe abençoar, né? É Deus que vai fazer você crescer, é Deus que vai fazer você prosperar. Eu sempre falo que tem coisas que, às vezes, como saem em nossas vidas, é como aquele carnegão, né? O que é um carnegão? Carnegão, quem sabe, é quando você está com furúnculo, tem aquele insumo, né, de pus ali, né? Isso forma uma crosta mais firme, né? Com a superfície, com o corpo mais sólido, e você espreme ali, e quando você espreme, aí sai, fica dolorido, e depois de 1 dia, 2 dias, 3 dias, você acaba sendo curado, né? Tem ali, dá um pouquinho, mas não causa mais febre, não causa mais incômodo, apenas está ali aquela ferida. Fica a cicatriz, mas as cicatrizes da vida são para você perceber que você evoluiu, que você superou, que você passou, que você foi abençoado, que você transbordou aquela situação, né? E muitas das vezes é necessário tirar, né, aquele insumo, né, tirar aquela crosta para que você venha ter uma vida abundante, né? Porque o carnegão ele faz parte do corpo, embora seja algo asqueroso, seja cause asco, cause dor, febre e um incômodo terrível, né? Mas quando você tira, né, mas é algo que faz parte do corpo, mas não é do corpo. Mas quando você tira ali, você fica aliviado depois de 2 dias, 3 dias. Uma hora dói, né? Mas depois de 1 dia, 2 dias, né, 3 dias, você se lembra que tem até dor. Como mulher que ela tem aquela dor de parto, né? Só que no caso da mulher, o filho sempre é bênção, né? E nesse caso, uma, uma, algo no sentido pejorativo, né? Então, queridos, é você se entregar a Deus, porque Deus vai expurgar, Deus vai tirar, Deus vai eliminar da sua vida aquilo que é nocivo, aquilo que é mal, aquilo que traz descontentamento, aquilo que atrapalha a sua comunhão com Deus, aquilo que atrapalha a sua fé com Deus, aquilo que castiga você. Fique despreocupado. A coisa que você tem que fazer é pedir a Deus uma direção, pedir a Deus uma orientação, pedir a Deus um posicionamento, pedir a Deus uma revelação, e Ele vai lhe orientar. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes, firmes, ocultas que não sabes, né? Então, o que nós precisamos estar debaixo é da presença de Deus, buscando ao Senhor, né? Clama a mim e responder-te-ei. Jeremias 33, versículo 3. Isaías 55, versículo 6 diz: buscar o Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, o que nós podemos fazer é buscar Deus. E quando você buscar Deus, é tudo. Porque eu já me vi, queridos, em situações que não havia saída. Mas quando eu comecei a buscar o Senhor, coloquei o meu joelho no chão, as saídas foram poderosas. Deus me deu direcionamento, Deus me deu direção, poderosos. Deus me deu condição, e competência e capacidade para fazer coisas extraordinárias. Por quê? Porque Deus ele vai te dar graça, favor e unção para você fazer aquilo que você acha impossível. Então, arrume a sua bagunça, arrume a bagunça que é a sua vida. Volte atrás, não dê vazão ao orgulho, à vaidade. Uma das coisas que causa muita bagunça na vida de uma pessoa se chama isso, a rejeição. Então, esse livro aqui de Ajang, Sem Medo da Rejeição, é um livro fantástico. Então, como ele usou a rejeição para superar os medos da vida, se tornar confiante e se tornar uma pessoa extraordinária, né? Esse livro aqui me ajudou até em um processo que eu estava vivendo e realmente foi muito salutar. Então, são livros proativos, livros que colocam você para cima, né? Livros que são inspirados por Deus, pessoas que talvez até tenham uma outra fé, mas que trabalha com um princípio bíblico, né? E a fé,
falo fé, segue outra religião, mas trabalha com a Bíblia. Então, o que examinar tudo e reter que eu bem. Então, queridos, você precisa trabalhar naquilo que você foi rejeitado, na sua rejeição, naquilo que lhe causou mal, né? Você administrar suas emoções, você precisa administrar suas emoções. As nossas emoções são as nossas maiores inimigas. As nossas emoções são as nossas maiores adversárias, porque as suas emoções vão fazer com que você tenha resultados negativos, vão colocar em situações deploráveis, vão colocar você não por cabeça, mas por cauda, né? Mas quando você administra suas emoções, quando você bate firme, você tem um posicionamento, você é um cara que anda por fé, não anda por vista, você é um cara que administra bem, né, os seus problemas, né? Você vai ser mais do que vencedor, queridos. Você vai triunfar, você vai passar a ter uma vida que até aquelas pessoas que não gostam de você vai ter que aplaudir a você de pé, porque você está sendo excelente, né? Porque há coisas, queridos, que você precisa, que Deus ele não vai tirar de você. É como o apóstolo Paulo, Deus falou para o apóstolo Paulo estava orando e ele tinha um espinho na carne, e aquele espinho na carne colocava ele submisso a Deus. Ou seja, aquele espinho na carne, queridos, foi o que fez com que o apóstolo Paulo era uma coisa ruim, digamos assim, num sentido, num sentido ele era porque ele pediu a Deus, mas Deus falou, meu servo, minha graça te basta, você tem que ficar com isso aí. Para você me lembrar de mim, eu não sei o que foi aquele espinho na carne de Paulo, mas todos nós temos espinho na carne, e isso é bom, isso não é ruim não, para que possamos depender de Deus, para que possamos olhar para Deus sempre, por maior que seja a sua capacidade, por maior que sejam suas condições, por maior que seja a sua competência, é necessário que todos os homens tenham um espinho na carne. Eu vejo todos os homens de Deus falando sobre o espinho na carne. Eu tenho meu espinho na carne, você deve ter seu espinho na carne, né? Para que você venha depender de Deus. Né? O que é o espinho na carne? É um antídoto divino para a autossuficiência. E a autossuficiência vem o orgulho, vem a prepotência, vem a vaidade, vem a arrogância, vem a soberba, vem a altivez, que são sentimentos que Deus abomina. Né? Você sabe que tem pecados que Deus não tolera, né? E tem pecados que, além de Deus não tolerar, Deus abomina, que é pior do que Deus que não tolerar. Então, e dentre tantos outros pecados, esses são alguns deles. Então, Deus coloca um espinho na carne para a pessoa olhar para Deus, né? Porque, infelizmente, queridos, um homem, ele, o ser humano, cristão ou não, ele, quando ele começa a se ensoberbecer, quando ele começa a ganhar asas, né? É por isso que você tem que ter o simples pé da humildade. Ele começa a se achar o todo-poderoso. Ele começa a ditar regras, ele começa a pensar, eu vou falar aqui depois, não é um assunto, mas sobre alguns imperadores, né, romanos, né, para chegar à conclusão da esfera papal, né, mas aí é outro assunto. E todos eles tinham, alguns deles, a maioria, a grande maioria, se não todos, tinham um ar de Deus dentro de si, né, fazia o que queria, né, fazer coisas bárbaras, porque estava com todo o poder na mão, estava com toda luxúria, né, a pungência na mão. Então, ele se achava no direito de fazer aquilo que dava na sua telha, independente que fosse da coisa mais brutal. E hoje em dia, infelizmente, tem pessoas que são assim. Tem pessoas que renegam o espinho na carne, né? Mas todas essas pessoas que não terminam bem, se não voltar para Deus, se as pessoas não se voltar para Deus, se as pessoas não quebrantar o seu coração, se as pessoas não deixar que Deus trabalhe, por mais poderosas que elas sejam, elas vão quebrar a cara e em algum momento da vida, em algum tempo cronológico, ela vai padecer porque ela tem dois inimigos. O mal tem dois inimigos. O inimigo do mal é o próprio mal, né? É o próprio mal e o bem, né? Então o mal tem dois inimigos, que é o próprio mal e o bem. E o bem só tem um inimigo, que é o mal. E, segundo a Bíblia, o mal sempre vence o bem. Como diz lá em Romanos 12, 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então o mal sempre vence o bem.
Então, você precisa ter essa consciência na sua vida. Se você está passando um momento difícil, se você está passando um momento de tribulação, momento de angústia, momento de dor, eu quero dizer para vocês que você persevere, continue naquilo que Deus tem para você, no seu propósito, arrume a sua bagunça que você vai triunfar, você vai voar alto, você vai fazer coisa extraordinária, os seus inimigos vão ficar de boca aberta, porque você tem dado lugar a Deus e você tem buscado a Deus, e quem busca a Deus faz tudo. Quando você busca a Deus, queridos, a direção é de Deus. Quando você busca a Deus, Deus dá um parâmetro. Quando você busca a Deus, Deus dá uma direção. E você vai ver coisas poderosas na sua vida fluir. Áreas que estavam remotas, quebradas, áreas que estavam estagnadas, secas, improdutivas. Você vai ver essa área produzir. Agora, é necessário você respeitar o processo. É necessário você buscar Deus. E buscar Deus é a parte mais importante do processo. Né? É a parte mais importante de todo o processo, é buscar Deus. Então você busca Deus, leia lá Jeremias 33, versículo 3, leia Isaías 5, versículo 6, leia Provérbios 17, 16, você vai ver que há subsídios suficientes para que você venha a vencer. Então, Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Nós terminamos aqui esses 7 pontos, esses 7 tópicos falando do nosso livro. Eu fiz esse Arrumando Bagunça de forma mais contundente, a gente falando um pouco dele, para que vocês venham ter